de qualquer rivalidade. Morreu Kobe Bryant. Lendas não morrem. Exatamente, um Lendas dos não mais morrem. importantes nomes da história do esporte. E em cima disso, que disse o Rodrigo Bueno, e que eu concordo plenamente, ele não estará mais entre nós aqui fisicamente. Mas Kobe Bryant, para sempre, estará conosco. Sempre irão falar de Kobe Bryant. Por tudo que ele fez, por tudo que ele representou, pelo que ele vai continuar representando. Você vê a manifestação de atletas do futebol, do vôlei, do basquete, da natação, artistas, toda a sociedade se mobilizou para falar da perda desse cara de uma maneira trágica, precoce, apenas 41 anos, ao lado da filha, né? 8 pessoas morreram no acidente aéreo, né? A filhinha dele de 13 anos, que era também jogadora de basquetebol, inclusive ele era o treinador do time da filha. Algo realmente doloroso, muito forte, e que causa um impacto. Qual é o legado de Kobe Bryant, na opinião de vocês? Para mim é impossível você medir o impacto que esse jogador tem, que a pessoa, o atleta, né? A maneira como ele surgiu, a maneira dos 12 aos 14 anos, ele foi de 0 ponto na escola a 60 pontos em partidas de basquete na escola, dos 12 aos 14. E ele tinha uma explicação para isso, né? Ele falava que era apenas matemática. Vê a visão do ídolo, né? Ele dizia, quando perguntado num documentário sobre a vida dele, por que ele conseguiu, como ele conseguiu passar de 0 ponto a 60 pontos em 2 anos, dos 12 aos 14. Simples questão matemática. Se eu treino 3 horas por dia, passo a treinar 3 horas por dia de fundamentos, a minha dedicação sempre foi para os fundamentos do basquete. Eu vou me transformar num jogador melhor. Os garotos que treinam basquete 1h30 por dia, 2 a 3 vezes por semana, jamais vão conseguir esse progresso em tão pouco tempo. Então, a dedicação dele o tempo inteiro foi exatamente para isso, os fundamentos do basquete. Algo que a gente vê, às vezes, muito pouco nas escolinhas de muitas modalidades. Você vai numa escolinha de futebol, acaba o treinamento, muitas vezes o professor tem que cumprir o horário, o clube tem que cumprir o horário, a carga horária para não pagar hora extra, você deixa de ter aquele treinamento de fundamento, de pênaltis, de faltas que existiam no passado e que consagrou, esse treinamento que consagrou e transformou a vida de muitos ídolos do futebol, não só do futebol. Então, essa parte do Kobe, da dedicação dele aos fundamentos, é que o transformou num ícone para várias e várias gerações. E como o Rodrigo disse, a lenda não morre. Morreu o grande jogador, o grande astro da NBA, o grande apaixonado pelo basquete, mas fica a lenda, fica o belo exemplo. E a contradição também, né? Um cara que viajou tanto o mundo inteiro com NBA, com seleção americana, promovendo basquete, 82 partidas pelo menos da temporada regular, de avião, mudando de hotel de dia em dia, e morreu no momento em que estava desfrutando, levando a filha para um treinamento, né? A filha que era apaixonada por basquete como ele. Chegou a hora dele, né? Inclusive nós estamos mostrando aí imagens do último jogo dele. E nesta partida, ele fez 60 pontos nesse jogo. Foi a última partida dele com a camisa do Los Angeles Lakers, momento emocionante, ele imortalizou o número 24, inclusive, minha gente, ironia do destino, né? No sábado, LeBron James, outro mito, superou o Kobe Bryant na pontuação na história da NBA. O Kobe, até sábado, era o 3º maior pontuador da história da Liga de Basquete Profissional Americana. E aí ele foi superado pelo LeBron.
E ele escreveu exatamente: continue progredindo com o jogo, melhorando o jogo. Muito respeito por você, meu irmão LeBron James. Este foi o último registro de Kobe Bryant neste mundo, publicamente, numa rede social, e ele demonstrando uma grandeza impressionante, porque ele tinha acabado de ser superado numa marca histórica, e ele foi lá e saudou um outro mito do esporte, que é o LeBron James. Impressionante, arrepiante, né? Isso, né? A gente viu o começo ali do vídeo, quando a gente começou a falar do Kobe Bryant, apareceram imagens do Michael Jordan. O Michael Jordan, ele apareceu nos anos 80 e ele mudou o patamar do basquete, da NBA e do esporte. Para quem não sabe, a Nike apareceu, o Jorge deve lembrar. A Nike era uma empresa de fundo de quintal. O Michael Jordan apareceu. Olha lá, e ajudou a transformar a Nike no que virou, a potência mundial de marca. A NBA, o que virou depois do Michael Jordan, venda de tênis e tudo mais. O Michael Jordan transformou o basquete num jogo aéreo, né? Virou Air Jordan e tal. E se transformou no maior jogador de todos os tempos, num período em que, os anos 80, era Lakers e Celtics. Os dois grandes times com mitos, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird. Apareceu o Michael Jordan, começou a jogar num time que nunca tinha sido campeão. Aliás, depois que o Jordan parou, nunca mais o Chicago foi campeão. E aí, uma hora, o Jordan ia parar. Até parou, fez beisebol um pouquinho, 2 anos, para agradar um sonho antigo do pai, voltou para o basquete. E aí ficava uma lacuna. Quem que ia ser a grande estrela do basquete, sendo que os ícones do passado, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson já tinham parado, o Michael Jordan parou, quem que ia carregar, porque é um produto, não deixa de ser um grande produto. Apareceu Kobe Bryant. Até apareceu o Allen Iverson, muita gente sempre procurava quem que vai ser o sucessor do Jordan, o cara que vai herdar, né, o trono do basquete. E ele é um malabarista, o Kobe Bryant. Ele é extremamente habilidoso. É um mágico. Talvez ele tenha sido o mais habilidoso, né? Eu acho que ele é o cara que mais se aproximou do Jordan. Vai ter discussão sempre, hoje em dia, LeBron James ou Kobe Bryant, né? Quem jogou mais? Aí você vai pelos títulos, um ganhou 5, o outro tá chegando, um passou em pontos agora. Mas eu acho que na habilidade, assim como o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, mas a habilidade, ele era um artista, um malabarista, era um circense. O Kobe Bryant era esse cara. E aí, para a geração que veio depois do Jordan, ele foi o maior para muita gente. Ele inspirou quase todos os caras que hoje fazem a diferença, jogam basquete, jogam muito, tem muita gente jogando muito. Em todo o mundo, o basquete, né, se disseminou. Hoje não são só americanos que são craques. Na Europa, na Argentina, em todos os lugares do mundo, você começa a ver super talentos. E muita gente se inspirou no Kobe Bryant. Tem um vídeo que muita gente circula, a Hortência colocou, por exemplo, que é comparação, movimentos do Jordan e movimentos do Kobe Bryant. Como parece que um seguiu, é a esteira do outro. É a sequência, né? É a sequência. E agora, ele teve 20 anos de Lakers. No começo ele ganhou títulos junto com o Shaquille O'Neal e eles meio que dividiam as atenções. Era um Lakers vitorioso que tinha o Shaquille O'Neal, um pivô mais das antigas, que hoje está meio fora de moda no basquete, aquele pivôzão que não acerta lance livre, mas que vai lá em terra, tem posição física, e ele era habilidade pura. E na reta final dele no Lakers, o Lakers era um time mais fraco e ele tinha que resolver individualmente. Tanto que ele chegou a fazer 81 pontos numa partida. O Jordan fez 69. É a segunda melhor marca da história. Só perde pro Will Chamberlain. Porque ele meio que tinha que resolver sozinho pro Lakers. E resolvia. É impressionante. Agora, ele era um apaixonado por futebol. Né? Como o Jorge Luiz Rodrigues disse aqui, ele morou na Itália, criança, junto com o pai. O pai era jogador de basquete. Jogou com Oscar Schmidt, né? Que conheceu o Kobe Bryant criança e era amigo do Kobe Bryant. Então ele gostava, tentou ser goleiro. Né? Ele tinha uma paixão pelo futebol, se aproximou muito, né, de grandes astros do futebol internacional e muitos dos brasileiros. E um dos que recentemente tinha uma amizade e uma proximidade grande com ele, Neymar, que vive grande fase lá no Paris Saint-Germain. Neymar ontem voltou a fazer gols no campeonato francês, o jogo contra o Lille. Ele soube, junto com os companheiros, da morte do Kobe Bryant no intervalo do jogo, no vestiário. E aí, ao fazer esse gol aí, de pênalti, ele prestou a homenagem, olha lá, ele correu para as câmeras e fez com uma das mãos o número 2 e com a outra o número 4. 24, né? O Kobe começou jogando com a 8
e depois o número 24 ficou imortalizado. O Neymar fez questão de prestar essa homenagem aí, ó. Muita sensibilidade do Neymar, uma bonita homenagem a um cara que ele diversas vezes postou em redes sociais, inclusive aqui no Brasil, e estiveram juntos. Não só o Neymar homenageou o Kobe Bryant, como muita gente mundo afora, mostrando a grandeza aí do Kobe. Uma pena, né? Ele não está mais entre nós, mas o que ele fez ficará para sempre. Aquelas imagens estão ali, Michael Jordan marcando o Kobe Bryant e vice-versa, e o Neymar também fez uma publicação, né, agora há pouco, dia triste para nós do esporte, para nós fãs e principalmente para a família e amigos do Kobe. Com suas mãos ele se fez lenda. Obrigado por exaltar o esporte Kobe, que Deus conforte o coração de sua família e amigos. Publicação, aliás, de ontem, né, do Neymar, colocou algumas fotos dele com o Kobe Bryant. Que o Kobe descanse em paz. E João, o Kobe é eterno. No início do programa eu falei sobre a ligação do Kobe com o futebol e lembrando agora um documentário maravilhoso que está no YouTube e tem legendas em português também, O Preço da Grandeza. É só você procurar no YouTube com esse título. Um documentário de 30 minutos que explica bem por que o Kobe Bryant se transformou nesse mito, né? A carreira dele, ele explica, por exemplo, a relação com o pai, o Joe Bryant. O pai o chamou, conversou com ele quando ele tinha 12 anos e ele era 0 ponto na escola. E o pai falou para ele: filho, essa é a sua escolha, eu vou te amar se você fizer 0 ou 60 pontos, vou te apoiar e te amar do mesmo jeito. E o pai, ele conta nesse documentário que esse foi o sustentáculo para ele ter a confiança, o apoio dentro de casa para que ele se dedicasse. E a partir daí, ele passou a se dedicar aos fundamentos. O pai falou para ele, é importante o fundamento. E em 2 anos, apenas 2 anos, dos 12 aos 14 anos, ele se transformou de 0 ponto em 60 pontos numa partida aos 14 anos. Ou seja, era fora do normal. Obrigado, Kobe, por tudo. Você é eterno. As imagens ficarão para sempre, né, do grande Kobe Bryant. Muito bem, mas a vida segue, né, e nós temos que falar aqui de vários assuntos no Expediente Futebol. Só para finalizar sobre tudo isso que foi falado aqui, principalmente do termo perdendo a pontuação, né, o maior pontuador é o Kareem Abdul-Jabbar, é minha geração, né, a geração do Kareem, do Lakers, de tudo. O segundo é o Karl Malone, bicampeão olímpico, que nunca, em a carreira vitoriosa,